pedindo a Jesus que nos fortaleça, nos deixe bom ânimo, para que nós possamos prosseguir em nossas tarefas. O tema que nós propomos para a reflexão está neste livro novo do nosso tio Di, através da psicografia da benfeitora Joana de Ângeles, o livro que foi editado praticamente no final do ano, né? Outubro, início de novembro, saiu a edição deste livro. E eu não sei se vocês que estão aí presentes, os teleouvintes, conhecem alguma coisa da vida da benfeitora Joana de Ângeles. E eu queria fazer um destaque que na orelha do livro, inicialmente, com a foto dela, tem escrito assim: Joana de Ângeles, que realiza uma experiência educativa e evangélica de altíssimo valor, tem sido, nas suas diversas reencarnações, colaboradora de Jesus. Então, diversas reencarnações, nós temos notícias de algumas dessas encarnações, a última, inclusive, aqui na cidade de Salvador, a Sora Joana Angélica de Jesus, aquela que impediu a invasão dos soldados portugueses no convento da Lapa, onde residia inúmeras jovens freiras, candidatas, e ela, sabendo da repercussão do que aquilo traria para a vida daquelas jovens, mandou-as fugir, tinha caminhos dentro do convento, justamente para situações como essa, e ela enfrentou os soldados, dizendo: só passarás aqui por cima do meu cadáver. Então é este espírito, esta benfeitora, que também colaborou com Allan Kardec através da codificação com 2 mensagens em O Evangelho segundo o Espiritismo, e que está trazendo para nós, são 70 livros psicografados pelo tio Divaldo através dela, sendo que 35 desses livros, eles têm pelo menos alguns idiomas traduzidos. Então, é uma história que procura trazer para nós aquilo que nós necessitamos. E quando fazemos a observação da capa deste livro, uma capa belíssima, que apresenta nas mãos uma semente que começou a brotar. E temos a imagem de uma árvore que floresceu e que vem nos indicando as maneiras como nós podemos estar vivenciando em nosso cotidiano para que tenhamos esta vida plena. E na capa, após o título, tem escrito, o título Vida Plena, está bem aqui abaixo da capa, e abaixo do título tem escrito: vive hoje em harmonia com o universo e triunfarás. Então, ela vem apresentando 30 capítulos que vai nos situando em diferentes contextos pelos quais nós, em algum momento, iremos atravessar na experiência corpórea. E o capítulo que nós escolhemos foi o 7, que é intitulado Insistir e Perseverar. O que será que a benfeitora Joana de Ângeles quis trazer para nós com este capítulo? Um capítulo que, como os demais, são relativamente curtos, são divididos em 3 momentos. O momento inicial ela situa aquele tema no contexto geral, depois ela vem aproximando para nós,
E, por fim, as recomendações de Jesus, como nós deveremos trilhar em nosso cotidiano. Ela começa esse capítulo dizendo que todos nós, trabalhadores da seara espírita, em algum momento nós somos invadidos por um determinado tédio ou cansaço. Aí nós vamos trazer uma reflexão que cada um vai fazer para si, se em algum instante do desenvolvimento das atividades na casa espírita, ou está participando do trabalho, não como aquele que é o coordenador do trabalho, mas na assistência. Então, em algum momento, nós somos tomados, afirma Joana de Ângeles, por um cansaço ou um tédio. Aí vamos pensar que nessa atividade, né, vocês chegam no domingo pela manhã, aqui o nosso horário, nós estamos com diferença de 2 horas, já adentramos à tarde, mas se colocam à disposição para participar de estudos, levam as crianças para a evangelização, os jovens têm a atividade de fluidoterapia. Então, nós todos, quando iniciamos qualquer atividade, geralmente somos tomados por um entusiasmo, com a vontade de fazer tudo que se apresenta em nossa frente. Mas em algum momento há essa chegada do cansaço. É aquele domingo que nós acordamos e, por questões pequenas, nos tira do propósito de irmos para a casa espírita. É interessante que essas condições, quando se apresentam, elas vão chegando de maneira sutil, mas persistente. Então, hoje eu não fui para a casa espírita por tal justificativa. Na semana seguinte, eu também não compareço às atividades por outra justificativa. E ela coloca neste capítulo que obras respeitáveis passam por este processo, ou seja, é o tédio, é o cansaço. Ah, eu dormi muito tarde. Ah, eu trabalhei a semana inteira. Hoje é o dia do meu descanso, então eu estou muito cansada. Eu não vou para as tarefas. E aí ela nos traz uma recomendação muito sutil, que é necessário nós fazermos uma análise do que está acontecendo para haver essa mudança minha. Ou seja, eu estava tão entusiasmada e de repente esse entusiasmo ele deixa de existir. O que está acontecendo? E nesta análise ela aponta dois aspectos que são aspectos que nós precisamos, de fato, estar atentos, porque está acontecendo, que é o cansaço e que são as influências espirituais. Aí, em relação ao cansaço, o que é que ela sinaliza, né? Que o próprio dia a dia nosso, nós vamos estar sendo invadidos por este cansaço. Às vezes, nós temos uma carga horária exaustiva do nosso trabalho laboral. E o próprio trabalho exige um esforço físico, um esforço intelectual, uma preparação que não conta nessa carga horária que nós estamos no investimento mesmo do trabalho, mas que este cansaço ele vai surgindo sutilmente por um desinteresse, por um abandono do compromisso. O que é que está acontecendo? Porque se nós focarmos a nossa mente na direção desta análise, muito provavelmente nós vamos encontrar respostas
Podemos, por exemplo, nos afastar porque alguém, em um determinado dia, falou alguma coisa que eu não gostei, aí vem a vaidade, aí vem que ninguém também pode estar falando nada porque eu estou naquele limiar com as emoções à flor da pele. E aí nós vamos estar encontrando uma série de aspectos que vão estar respondendo o porquê de eu não dar continuidade naquela tarefa. Mas daí ela nos apresenta algumas propostas para nós investirmos na tentativa de vencer este cansaço, que é justamente quando nós mudamos a dinâmica, o método, nós vamos, digamos, estar apresentando outras oportunidades. Assim, a gente precisa sair daquele contexto que muitas vezes a nossa mente não ficou atenta e nós fomos acolhendo sutilmente aquelas informações que diziam para nós: não, Tânia, hoje é o dia de você descansar, você está tão cansada, olhe como foi a sua semana. Então, essas ideias, elas começam a chegar até nós e elas tomam, aos poucos, cada vez mais corpo dentro de nós, vão se infiltrando e eu acolho essas ideias que vão surgindo na nossa mente. Aí, quando nós vamos comparar com o relacionamento social, isso também acontece. Quando nós fazemos uma nova amizade, o que é que acontece com aquele novo amigo ou amiga? Nós ficamos felizes, é mais alguém com quem eu vou estar compartilhando as minhas ideias, e daí, com o passar do tempo, se nós não alimentamos esta amizade, vai acontecer a mesma coisa. É a repetição, é aquele novo que, quando me dá prazer, eu fico feliz, mas se não me dá prazer, que é justamente o hábito, o automatismo. E daí eu preciso estar alerta para que eu não deixe perder o entusiasmo que me invadiu quando de fato eu adentrei ao espaço físico do KSSF. Eu estou motivada. Muitas vezes o nosso bater a porta é motivado por questões de ordem física, de ordem econômica, de ordem emocional. E quando aquilo que nos abatia é praticamente ou temporariamente solucionado, aí vai surgindo uma desmotivação. Não, já para mim já está tudo ok. O que é que eu estou fazendo aqui, né? Mas aí é que vale o nosso pensamento que nós encontramos naquele espaço com aquelas pessoas, a oportunidade de reflexões, de aprimoramento, de conhecimento e que vão requerer de mim mudanças de atitude perante a vida, inclusive a gratidão por eu ter alcançado a solução daquela dificuldade que eu estava atravessando. E aí vem a benfeitora sinalizar para nós que, além deste cansaço que toma conta de nós, é preciso estar muito atenta a esses espíritos ociosos, ela usa essa expressão, que vão estar nos visitando e encontrando o ambiente propício, os nossos pensamentos, quando são tomados por aquele desgosto pela vida, pela indiferença, pelas ansiedades que vão perpassando pelo meu ser,
e eu não consigo, muitas vezes, orar, porque a situação está difícil. Ou eu lembro da oração, mas eu não consigo fixar aquele pensamento, porque eu permito que aquela onda, ela tome conta do meu ser. Daí a necessidade de nós substituirmos estes pensamentos que vão ganhando corpo em nós para outros comandos que somos nós mesmos que vamos aplicar na nossa direção. Então, se hoje eu estou muito triste, muito angustiada, é justamente este momento que eu não vou permitir que esses pensamentos de desistência de buscar a casa espírita e o trabalho lá desenvolvido venha estar fazendo com que eu não busque o remédio, não busque o conhecimento, não busque o contato com o outro, que muitas vezes é a palavra amiga, é o conforto através daquela palavra que nós recebemos, é o acolhimento. Às vezes é alguém que a gente não tem nem tanta aproximação e que nos diz uma palavra de otimismo e que nós parece que acordamos, despertamos daquela sensação que estava tomando conta de nós. E aí nós, buscando um caso relativo a este conteúdo, trouxemos este livro, Estante da Vida. Esse livro tem várias histórias que o Chico Xavier, através da psicografia do irmão X, ele apresenta muitas situações que se aproximam deste nosso mundo que vivemos na atualidade e que pode estar, através dessas histórias, se aproximando da realidade que nós estamos vivendo. E aí, no capítulo 27, ele nos apresenta uma história cujo título é No Dia das Tarefas. Aí vamos pensar que esse Dia das Tarefas é o dia que nós dedicamos o nosso voluntariado para algum tipo de atividade na casa espírita. E neste espaço físico da casa espírita, tinha um espírito de nome Celestino que começou a trabalhar através de uma médium de nome Silene para poder auxiliar aos trabalhos, ao crescimento, ao desenvolvimento das atividades naquela casa espírita. E deram início às atividades de prece. Dia de segunda e sexta-feira era o dia das preces, da intervenção. E ele, Celestino, ele procurava, né, naquele dia, naquele momento, estar depois dessas vibrações, através de Dona Silene. Esta era uma médium que ficou viúva muito jovem e que se dedicava ao trabalho mediúnico. Então, ele procurava ajudar aquelas pessoas trabalhadoras que se dedicavam àquele momento da prece. Mas Celestino, ele não ficava somente neste trabalho do mundo espiritual no momento da reunião. Ele tentava, de alguma maneira, auxiliar aqueles trabalhadores diante das dificuldades que eles estavam vivenciando no seu dia a dia. Então, se, por exemplo, tinha um daqueles trabalhadores ou um familiar que estava doente, ele procurava o médico que aquela pessoa ia se consultar para poder estar auxiliando de maneira mais efetiva na solução daquele problema de saúde. Então, todos aqueles trabalhadores, eles tinham este contato para além do dia
que era destinado às atividades de prece, segunda e sexta-feira. Pronto. Passaram-se os meses, passaram-se os anos, e nisso, os encarnados que faziam parte daquele grupo, eles sempre estavam relacionando os benefícios que conseguia nas mais variadas situações por conta deste espírito abnegado de Celestino. Eis que chegou aos 5 anos de atividade de preces naquela casa espírita. Foi um dia de comemorações. E Celestino, ele, diante de todo aquele tempo que os trabalhadores se dedicaram àquela tarefa, disse, ao final da reunião, que agora era o momento chegado de cada um dos tarefeiros se colocar à disposição para o desenvolvimento de outras tarefas. Aí falou, por exemplo, quantos batem à porta das casas espíritas buscando ouvir uma palavra de conforto relativa ao problema que está vivenciando. Então, temos necessidade de um trabalhador para o atendimento fraterno. Depois, ele lembrou de outras condições que poderiam auxiliar, conduzir para a diminuição dos problemas que acarretavam, a própria solução das dificuldades, pensando no trabalho da fluidoterapia. Aí apresenta àquele grupo de trabalhadores que seria mais uma frente de trabalho que poderiam estar desenvolvendo. Aí fala da questão do estudo, da importância da casa espírita estar se dedicando aos estudos e que precisaria também de pessoas que tomassem a frente desta atividade. Aí falou também do trabalho da evangelização, pegar as crianças que chegam desde a mais tenra idade, está levando esses conhecimentos para que ela pudesse crescer e se tornar um cidadão do bem. Enfim, aquele dia de comemoração de 60 meses de atividade de preces na casa espírita foi um dia também que Celestino apresentou àquela plateia novas propostas que cada um poderia estar desenvolvendo desde quando se colocasse apto e à disposição para conduzir aquelas tarefas. Ele firmou para a próxima semana um encontro onde cada um daqueles trabalhadores iria verificar durante a semana em que atividade ele estaria mais apto para estar atuando na casa espírita, e no dia das tarefas, eis que Celestino chega até o recinto da casa espírita, adentra a sala e observa que no dia marcado todos debandaram. Apenas a médium Silene estava na sala em orações. Aí é o que nós vamos refletir em nosso dia a dia, o quanto às vezes nós, diante de um trabalho novo, diante de uma oportunidade nova, ficamos entusiasmados, queremos de fato adentrar aquele novo modo de viver e damos início às tarefas, às atividades. Aí o que é que vem a benfeitora Joana de Ângeles trazendo neste capítulo? De repente, este cansaço que vai tomando conta,
e que eu vou atribuir as tarefas que eu estou desenvolvendo na casa espírita, chega um instante que eu digo: não, eu estou fazendo muita coisa. Digamos que eu tenha 3 atividades que eu estou desenvolvendo. Aí eu resolvo ficar somente com uma ou com 2. E eu vou deixando aquele momento para depois. O que é esse depois? É um momento que agora eu verifico que está tomando muito o meu tempo e que mais adiante vai acontecer isso, mais aquilo outro, e eu vou estar mais disponível, mais folgada, e aí eu deixo para depois aquela tarefa que eu assumi. Quando nós assumimos uma tarefa, é importante considerar que nada vem do acaso. Não caiu de paraquedas aquele trabalho para que eu possa estar desenvolvendo. Aí vem a pandemia que todos nós ainda estamos vivendo, que precisamos fazer uma série de alterações na dinâmica da nossa existência. E essas modificações fizeram com que, com o passar do tempo, eu também fosse deixando algumas atividades de lado. E aí, este horário que eu digo, eu estou muito cansada, então eu preciso descansar, eu termino ocupando por outras tarefas que vai deixando um vazio. Eu vou perdendo o sentido para viver. E eu não reconheço que foi exatamente porque eu tinha aquela tarefa que eu fui me sentindo, entre aspas, assoberbada, que deixei esse espaço e não fui buscar preencher. Então, foi uma tarefa que eu estava desenvolvendo, que estava me auxiliando a ocupação do meu tempo de maneira efetiva, de maneira produtiva, de maneira positiva, e que eu preciso estar pensando que no próprio processo evolutivo, a nossa caminhada com as sucessivas reencarnações é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução. Então, não é deixar uma tarefa para que naquele momento, eu estou cansada, então eu vou pegar meu celular e vou ficar ali no celular me distraindo nas redes sociais. É uma ocupação que, se eu estou cansado, mas eu pego para assistir uma live, tá ótimo. Eu estou trazendo para minha mente informações edificantes que deverão promover uma mudança de atitude minha de forma positiva para a vida. Então, o trabalho, ele vai estar a todo instante batendo a nossa porta para que nós possamos abrir e abraçar. Não devemos deixar a oportunidade se esvair. Daí vem o que o Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 3º da Lei do Trabalho, Allan Kardec indaga na questão 675 aos benfeitores. Por trabalho, se deve entender somente as ocupações materiais? E que o que os benfeitores respondem? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Aí vamos pensar neste trabalho laboral, neste trabalho da casa espírita. Porque, de fato, quando eu chego novato naquela casa espírita, imediatamente eu preciso tomar conhecimento das atividades que ali são desenvolvidas, encontrar aquilo que eu considero ter mais afinidade e me colocar à disposição, não para começar hoje,
mês de fevereiro do ano de 2022. Em maio, eu, por uma questão que não é uma questão relevante, mas é uma questão justamente por este cansaço, por esta falta de motivação que vai tirando aquela vivacidade, aquela alegria quando nós iniciamos qualquer tarefa. Aí vamos pensar, nesta casa espírita que eu já estou em atividade há uma década, em que tarefa eu me coloquei à disposição e eu dou sequência, não como um hábito automático. Ah, todo domingo a minha tarefa é na evangelização. Então, eu assumi essa tarefa, eu vou levar esta tarefa pelos dias da minha existência. Eu assumi o compromisso? Sim. Mas eu preciso, diante deste compromisso que eu assumi, estar investindo para que eu não perca a motivação inicial para o desenvolvimento daquele trabalho. Então, não é se permitir a este cansaço. É claro que muitas vezes nós mudamos a rotina do trabalho laboral. Eu trabalhava durante o dia, minha escala agora mudou para a noite, aí eu trabalho à noite, aí a atividade à noite eu não posso ir, aí durante o dia eu estou cansado, eu preciso descansar, dormir. Nós não estamos falando sobre esta perspectiva. Nós estamos falando por uma mudança da nossa motivação, que vai perdendo, aí eu vou ficando, vou me desinteressando por aquilo que eu assumi, e qualquer coisinha que aconteça, ela vai se colocar como um empecilho para que eu possa estar desenvolvendo a tarefa. Então, nós não podemos permitir que estes pensamentos que vão povoando a nossa mente, eles sejam capazes de adiar ou de levar para depois as nossas atividades. Quando nós adiamos, aquilo que vai retomar, não retoma da mesma maneira. Então, todo espaço que nós vamos ocupando, é preciso não deixar aquele espaço vazio, aquela hora vazia, porque quem se comprometeu com Jesus para poder trabalhar na sua causa, deve estar sempre otimista, com bons propósitos e investindo naquilo que nós assumimos lá atrás. Nós assumimos antes da reencarnação. E agora que as portas se abrem, que eu ouço, por exemplo, alguém dizer: ah, nós estamos precisando de alguém para a tarefa da evangelização. Ou tarefa que nós temos dificuldades de encontrar os trabalhadores, aqueles que se dediquem a esta tarefa. Primeiro, que não é somente a boa vontade para desenvolver os trabalhos. Isso é um dos aspectos importantes, a boa vontade. Mas eu preciso reunir outras características para, de fato, me apresentar diante do trabalho. E dentre essas características, existe algo que se chama esforço pessoal. Então, eu vou me dedicar ao atendimento fraterno, eu preciso trabalhar a minha concentração, a minha atenção. Vamos imaginar que chega alguém com a problemática difícil, que começa a relatar a sua dificuldade e a minha mente começa a vagar pelas minhas dificuldades, ou seja, é este esforço para o desenvolvimento da tarefa que não deve faltar em nós. Mas o esforço, ele está muito aliado à nossa vontade.
Porque se eu tenho vontade de crescer no trabalho, eu vou estar trabalhando, investindo para que ele tenha mais qualidade, para que ele me dê a motivação constante. Agora, é claro que muitas vezes eu estou passando por um processo muito difícil e este processo não me apresenta condições para que eu possa desenvolver aquela tarefa. Eu não me encontro apto para o desenvolvimento daquele trabalho. Então, eu vou reconhecer as minhas limitações, mas também não é ficar de braços cruzados, não é deixar para depois quando você conseguir resolver aquilo, porque aquela experiência pode ser uma experiência prolongada, difícil, desafiadora, que esteja no planejamento da minha existência, e aí eu me afasto e eu não vou encontrar o tempo para poder estar utilizando em outras experiências. Aí a benfeitora diz: outro momento significa momento nenhum. Ou seja, eu deixo para depois. Quantas coisas será que já deixamos em outras experiências para depois? Daí a necessidade também de avaliarmos de que maneira estamos nos dedicando a estas tarefas que abraçamos. Se de fato estamos fazendo tudo e mais um pouco que está ao nosso alcance para que o resultado daquele trabalho ele seja um resultado positivo para as pessoas que estão destinadas a participarem daquela atividade que eu estou conduzindo. Aí a benfeitora diz, já se aproximando do final deste capítulo, que a bênção mais humana da experiência terrestre é o trabalho. Aí vamos pensar aqueles que ainda não se acharam em condições, não se colocaram à disposição, porque a avaliação é íntima, sim, mas nós também precisamos nos colocar abertos para o aprendizado e para o desenvolvimento daquela atividade. Digamos, já tem alguém que está à frente de uma turma da evangelização. Eu gostaria de trabalhar nessa tarefa, mas ainda não me encontro preparado. Você pode estar junto àquela pessoa que é experiente, para que aos poucos você possa estar, de alguma maneira, se desenvolvendo na atividade. Então, esse nosso esforço é um dos recursos indispensáveis, importantes, necessários para o bom desenvolvimento da nossa tarefa. Aí vem uma frase que me chamou muita atenção neste capítulo, quando a benfeitora coloca que o bom obreiro, ele não escolhe a tarefa a executar, e sim se coloca à frente de qualquer tarefa, desde a mais simples. E aí nós nos recordamos que muitas vezes, né, existem trabalhos que são trabalhos mais simples, trabalhos que não vão dar visibilidade e que nós não nos colocamos para poder fazer este trabalho. Vamos pensar numa casa espírita que seja uma casa mais simples, que as pessoas que frequentam esta casa sejam de parcos recursos e que precisa de limpeza, que precisa de arrumação. Então, são tarefas que às vezes nós não temos condições de pagar alguém para fazer e nós também não achamos que aquela é uma tarefa que eu deva
está desenvolvendo. Então, que obreiro nós temos sido em nossa existência? E quantas vezes nós já nos colocamos abertos para poder estar desenvolvendo qualquer tipo de atividade? Então, nisso, nós também precisamos pensar, porque se porventura eu não tenho habilidade culinária para fazer alguma coisa para vender na casa, eu posso me colocar à disposição para ficar ali na frente, ou recebendo dinheiro, ou entregando lanche, enfim, são trabalhos e trabalhos a serem desenvolvidos. E aí nós nos recordamos de uma mensagem da própria benfeitora Joana de Ângeles, que está no livro Após a Tempestade. Esse é um dos livros mais antigos da psicografia do nosso tio Di, com a benfeitora Joana de Ângeles. No capítulo 24, ela traz, intitulado Os Novos Obreiros do Senhor. Então, ela faz um apanhado de toda essa retrospectiva histórica, onde nós assumimos e depois declinamos. E aí ela usa a expressão: ficamos nos vais e nos vens para poder trabalhar e deixamos a tarefa de lado. Então, nós somos estes obreiros que vamos nos colocar à disposição para o trabalho, mas sem pensar no que aquele trabalho vai trazer para mim de visibilidade. E que eu preciso estar me preparando, angariando os recursos, as habilidades, para que cada vez mais aquela tarefa a desenvolver seja uma tarefa de qualidade, para que eu não fique ao longo de uma década na casa espírita, participando, sendo uma das atendentes fraternas, e que o discurso é sempre o mesmo diante das mais variadas problemáticas que se apresentam diante de nós. Aí a benfeitora, neste capítulo que nós estamos tratando, insistir, perseverar, ela coloca que Jesus, quando ele começou as suas tarefas, ele foi carpinteiro. E ele não escolhia atender àquele que tinha recursos ou deixar de atender àqueles que não tinham a menor condição de lhe dar um retorno. Ele trabalhava incessantemente e indistintamente para quem quer que fosse. Com isso, a benfeitora, ela nos convida para que neste novo ano, em 2022, nós possamos abrir as nossas mentes para a possibilidade de trabalho na seara espírita. Vamos começar com passos curtos, com passos lentos, e investir em nós para que possamos ser estes novos obreiros do Senhor, porque a seara, ela é grande e precisa destes obreiros para poder seguir, inclusive nesta divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. E aí, trazendo aquilo que Marisa falava inicialmente, de quando o querido Geraldo Campetti esteve em tarefa para os trabalhadores, você leia aqui, você leia, sim, o que foi que você entendeu? Todo trabalhador, ele começa da estaca inicial. A construção, depois de tudo pronto, aquela beleza, nós não temos noção do que foi o primeiro passo, o primeiro prego, o primeiro tudo para que todo aquele monumento pudesse estar trazendo
aquela beleza. Então, nós começamos com o trabalho do marco inicial, do passo inicial, e vamos nos desenvolvendo. Se porventura, aí é o que ela vai trazer já chegando a esse desfecho. Eu sou tomado pelo cansaço, pelo tédio. Eu devo insistir e perseverar. Assim como Jesus em toda a sua trajetória. Lembrando quando ele trouxe o Sermão do Monte, tinha em torno de 5.000 pessoas a buscá-lo, a ouvir as suas mensagens e as mensagens que iriam trazer a renovação. Alguns escutaram aquela mensagem lá atrás e a mensagem não reverberou em seu mundo íntimo. Mas hoje, nós que já escutamos lá atrás e que já declinamos das mais variadas tarefas, estamos neste momento recebendo o convite da benfeitora Joana de Ângeles para que possamos estar executando as nossas tarefas, para que nós possamos, de fato, caminhar com segurança na execução daquilo que foi uma proposta, muitas vezes implorada por nós, para poder desenvolver na presente encarnação. E aí, eu queria fazer a leitura de 2 trechinhos já no final deste capítulo. Um deles é quando a benfeitora diz: revive Jesus na mente e no coração, nele adquirindo força para insistir e persistir até o fim. Quantas vezes nós estamos ali desenvolvendo a tarefa, acontece algo que eu me melindro, eu me machuco e eu abandono aquela tarefa e não persisto e não insisto. E aí ela diz, no último parágrafo, o Espiritismo repete as lições do Senhor, adicionando a solidariedade, que é o trabalho em favor do próximo, e a tolerância, que é a paz, na convivência com aqueles que não nos compreendem. Então, o que é que o Espiritismo vem trazer como uma lição a mais em relação ao trabalho daquilo que Jesus trouxe e vivenciou na sua caminhada? Solidariedade e a tolerância. Então, eu queria deixar para todos nós este exercício da tolerância, porque a tolerância é algo que muitas vezes nós ainda não temos mais desenvolvido e nos melindramos por pequenas situações que acontecem no cotidiano da casa espírita e da nossa vida. E este melindre, ele nos afasta da tarefa que deveríamos estar dando continuidade na sua execução. Então, que saiamos daqui com este dever de casa, trabalhar para exercitar a tolerância, porque neste exercício, certamente, diante de todos os obstáculos, de todas as pedras que passarem a existir no desenvolvimento das tarefas que estou em meu cotidiano, eu estarei feliz, eu estarei confiante de que aquela experiência ela tem um propósito para o meu crescimento.
Então, eu não devo dar um passo para trás diante dessas situações difíceis, e sim, conforme os 2 verbos utilizados pela benfeitora para esta mensagem: insistir e perseverar. Este é o nosso caminho. É a proposta que nós apresentamos para darmos início às atividades neste intercâmbio muito salutar que desde o ano passado estamos desenvolvendo junto a esses corações amigos. Então, a palavra de ordem é insistir e perseverar. Prossigamos confiantes de que Jesus, ele estará a todo instante a nos trazer este revigoramento, este bom ânimo, para que sigamos perseverando e insistindo nos nossos ideais. Que Jesus nos abençoe, recebam amigos presentes ou até os ausentes do espaço físico, mas conectados ao nosso coração,